Senhor presidente, Pode falar. boa tarde. Boa tarde, presidente Rodrigo Maia, demais colegas deputados e deputadas. Antes de adentrar e proferir o parecer, eu quero aqui destacar, senhor presidente, a ação que a Câmara vem apresentando diante do enfrentamento à pandemia do Covid-19. Vários projetos já foram apresentados, já estão sancionados, vários outros estão à disposição da apreciação do Senado Federal, e que aqui também faço outro destaque da celeridade que esses projetos estão sendo feitos e sendo analisados pelo Senado, e alguns diretamente indo para a sanção e outros voltando para ser revisados pela Câmara. E aqui destaco esse protagonismo que nós estamos fazendo, o Congresso Nacional, com muita cautela e, ao mesmo tempo, com muita seriedade para esse enfrentamento do Covid-19. Ao contrário do que a gente percebe, senhor presidente, e eu ouvi atentamente o seu discurso no dia 26 de maio, onde Vossa Excelência pregou neste plenário, ao abrir a sessão daquele dia, a união. E eu vejo que Vossa Excelência, em nome de todos nós, deputados e deputadas, essa palavra de ordem e união, ela é primordial ao momento que estamos vivendo. De outra forma, o senador, o presidente Davi Alcolumbre, também tem reiterado essa palavra diuturnamente da união, e essa semana mesmo o presidente do Supremo, Dias Toffoli, também falou da união. Agora, a união ela é boa quando todo mundo quer, né? E essa união ela vem bem a calhar no período que nós estamos vivendo, difícil, uma pandemia sem precedentes, e eu vejo que o governo federal, a cada dia que passa, ele vai de encontro aos anseios da nação. Como se falar hoje em diminuição do auxílio emergencial. Então, isso é um absurdo. Enquanto nós estamos lutando para estender esse auxílio, porque nós não sabemos até quando essa pandemia vai perdurar, e o pós-pandemia, que a atividade econômica ainda vai estar muito, muito abalada. Então, aqui fica meu registro e indignação de se falar em diminuição do auxílio emergencial que outrora nós aprovamos nesta casa. E também falar também da demora, que somente hoje os estados e municípios vão ter acesso àquele auxílio emergencial também que nós aprovamos aqui no Congresso e que passou mais de mês para ser sancionado pelo governo federal. Fica aqui esse registro da minha indignação e passo a proferir o parecer ao substitutivo apresentado pelo Senado Federal ao projeto de lei número 1562-A de 2022. O projeto de lei do deputado Pedro Lucas Fernandes altera a Lei 13.979 de 2020, que dispõe acerca das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente à pandemia da Covid-19. O projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados em abril de 2020, tramitou em regime de urgência e, após discussão, foi aprovado em plenário. Encaminhado ao Senado, o projeto foi aprovado nos termos do substitutivo apresentado. O substitutivo do Senado Federal traz pertinentes alterações. E aqui, senhor presidente, abro parênteses e faço um registro ao senador Jean Paul Prats, que fez um grande trabalho à frente da relatoria desse projeto de lei no Senado Federal, com todos os seus líderes e todos os senadores ali presentes. Acrescentando o artigo 3º-A, a forma de se utilizar a máscara de proteção individual, incluindo entre os locais onde é obrigatório o seu uso, os veículos de transporte remunerado individual de passageiros, ônibus, aeronaves, embarcações de uso coletivo fretados, estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Também prevê critérios de dosimetria de multa aos infratores da regra prevista no artigo 3º-A, que trata da obrigatoriedade da utilização de máscaras, e aos estabelecimentos infratores da regra prevista no artigo 3º-B, que trata do fornecimento gratuito de máscaras a seus funcionários e colaboradores. O substitutivo estabelece a obrigatoriedade do poder público fornecer máscaras de proteção individual
às populações vulneráveis economicamente, além de isentá-las da cobrança de multa. E ainda inclui ao texto a obrigatoriedade das entidades e estabelecimentos a fixarem cartazes informativos sobre o uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento. E a obrigatoriedade dos estabelecimentos restringirem a entrada ou retirarem de suas instalações as pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção individual. Neste último caso, faculta ao estabelecimento o fornecimento de máscara de proteção para a entrada ou permanência de pessoas em suas instalações. Iguala os profissionais de segurança pública diagnosticados com Covid-19 aos profissionais da saúde no atendimento preferencial, reconhecendo seu trabalho na linha de frente do combate à pandemia. O substitutivo também inclui o artigo 3º-G, estabelecendo que as concessionárias e empresas de transportes públicos deverão atuar em colaboração com o poder público na fiscalização e cumprimento do uso das máscaras, podendo vedar a entrada de passageiros e prever que a inclusão do artigo 3º-H, que órgãos públicos e o setor privado deverão adotar outras medidas de prevenção à proliferação de doenças, como a asepsia de locais de circulação de pessoas no interior de veículos e a disponibilização de produtos higienizantes, estando sujeito à multa os estabelecimentos que deixarem de disponibilizar álcool em gel 70 em locais próximos à entrada, elevadores e escadas rolantes. Por último, o substitutivo estabelece que, como obrigação do Poder Executivo, a veiculação de campanhas publicitárias de interesse público que informem a necessidade no uso de máscara de proteção individual, bem como a maneira correta da utilização e de seu descarte. É o relatório, senhor presidente, e aqui eu passo ao voto, dizendo que o trabalho, reiterando o trabalho do senador João Paulo, que acrescentou muito dentro do Senado o nosso texto. Então, eu acolho aqui o substitutivo vindo do Senado, e aqui trata-se de projeto de lei já aprovado nesta Casa e que ela retorna para a análise do substitutivo apresentado pelo Senado Federal. Cabe a esta comissão especial analisar a constitucionalidade, juridicidade, a adequação orçamentária e financeira da proposição, bem como seu mérito. Não vislumbre, senhor presidente, qualquer incompatibilidade da proposição em face da Constituição Federal de 1988. Ademais, também não verifico incompatibilidade orçamentária e financeira na mesma. Quanto ao mérito, entendemos que as alterações e acréscimos trazidos pelo substitutivo apresentado contribuem muito para a melhora da norma. Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira. E quanto ao mérito, voto pela aprovação do substitutivo do Senado ao projeto de lei número 1562-A de 2022. É o voto, presidente.